Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, nós vamos continuar a análise do nosso livro Anotações de Teoria Geral do Processo. Pelo tópico dos sujeitos do processo, nós estamos analisando a figura do juiz. Vamos agora analisar o tópico dos poderes do juiz. Vou iniciar a leitura. O juiz desempenha uma função, a função jurisdicional. O termo não é aleatório. No sentido técnico-jurídico, função é o poder atribuído a alguém para que possa desincumbir-se de uma tarefa que lhe é obrigatória. Ou seja, função é o poder, função é o poder que alguém recebe para cumprir um dever. Por isso, fala-se em poder-dever do juiz e do agente público em geral, ou mesmo dever-poder. Essas expressões, especialmente a segunda, servem para destacar o caráter instrumental dos poderes que o juiz recebe. Eles não são atribuídos para que os exerça como bem entender, mas sim para que se desempenhe corretamente a atividade jurisdicional. Por isso, a classificação dos poderes do juiz reflete a natureza das atribuições que ele tem no exercício de sua função. Como toda classificação, destina-se, sobretudo, a fins didáticos e não é absoluta. Todos os poderes a seguir discriminados remontam a um mesmo e único dever-poder. Ou seja, a função é uma só, expressando-se de diferentes maneiras. Consequentemente, como se verá em vários dos exemplos a seguir dados, um mesmo poder é apto a receber diferentes classificações, conforme o aspecto seu que seja ressaltado. Primeiro deles, poderes de polícia ou poderes administrativos. A doutrina tradicional diz que esses são poderes que o juiz exerce não propriamente como sujeito inserido no processo, mas na condição de autoridade judiciária. É que além de conduzir o processo, do qual ele então participa como um dos sujeitos principais, o juiz cumpre a função de autoridade pública responsável pela manutenção da ordem no espaço forense. Por exemplo, no local em que está sediado o órgão jurisdicional e normalmente se realizam os atos do processo, ou mesmo fora dele, quando presidir alguma diligência externa, por exemplo, a inspeção de um imóvel. Assim, os poderes de polícia são destinados a assegurar a ordem do espaço e ou dos trabalhos forenses. Não deixa de haver alguma
artificialidade na qualificação desses poderes como administrativos. Tanto quanto os demais poderes a seguir examinados, eles são desempenhados essencialmente para que a jurisdição estatal cumpra seus fins. Sua qualificação como não jurisdicional é resquício de uma concepção segundo a qual o juiz apenas diz o direito, não dando ordens, não praticando atos de força. Essa noção hoje está superada na doutrina, além de nunca ter sido de fato compatível com o papel historicamente atribuído ao juiz no direito brasileiro e no antigo direito português que antes vigorou entre nós. A verdadeira peculiaridade de tais poderes está na circunstância de que são exercidos pelo juiz, independentemente de ele estar inserido em um específico processo, e o juiz os exerce mesmo em face de pessoas que eventualmente não estejam participando de um específico processo. Entre outros, podem ser citados como exemplo os poderes previstos nos artigos 78, censura e supressão de expressões ofensivas do processo, 139, inciso 3º, 772, inciso 2º e 774, prevenção e repressão a ato contrário à dignidade da justiça. Artigo 139, inciso 7º, segurança interna dos fóruns e tribunais. Artigo 360, inciso 1º a 4º, manutenção da ordem e decoro durante a audiência, todos eles do CPC. Próximo item, poderes jurisdicionais. Por outro lado, há os poderes que o juiz exerce no desempenho da função jurisdicional, dentro de um específico processo, na condição de sujeito da relação processual ali estabelecida. Esses poderes são classificados conforme as diferentes atividades que o juiz desenvolve para que o processo produza os fins a que se destina. A primeira delas, poderes ordinatórios ou instrumentais. Assim, o juiz está investido de poderes para dar direção, andamento ao processo. Podem ser citados como exemplo o poder de reunir ações conexas, artigo 55 do CPC. O poder de suspender o andamento do processo em certas hipóteses, artigos 313 e 315 do CPC. O poder de dilatar prazos processuais e de alterar a ordem dos meios de prova, de modo a adequá-los às necessidades do conflito, artigo 139, inciso 6º do CPC. O poder de determinar a correção de defeitos no processo, artigo 139, inciso 9º e 352 do CPC. Próximo item, poderes instrutórios. O juiz também detém poderes para providenciar a coleta de provas e de subsídios jurídicos, tendo em vista a posterior tomada de decisões. Exemplo, artigo 139, inciso 8º, artigo 370, 372, 396, 438, 443, 464, parágrafo 1º, 481, 772, inciso 3º, 773 do CPC. Trata-se de providências que o juiz adota a pedido das partes ou mesmo de ofício, independente de pedido das partes. Poderes de urgência. No curso do processo, ou até mesmo antes da sua instauração, pode surgir situação de grave risco de dano irreparável ou de reparação muito difícil ao direito que uma parte alega possuir. Nesses casos, de nada adiantará apenas ao final do processo vir a ser prestada tutela jurisdicional em favor dessa parte, se em tal momento seu direito já estiver destruído. Nessa hipótese, a atuação da jurisdição teria sido inútil. Assim, o juiz tem poderes para, antes da prestação da tutela jurisdicional final, outorgar uma proteção provisória em favor dessa parte, que corre o risco de dano irreparável. Protege-se, desse modo, a parte que aparenta ter razão, mas também se resguarda a própria utilidade e eficácia da jurisdição, evitando-se que a atividade jurisdicional, que consome recursos materiais e humanos relevantes, ao final seja inútil.
Antigamente, falava-se em poder geral de cautela, para se referir a tal conjunto de poderes judiciais. Hoje é preferível falar-se em poder geral de urgência ou de emergência. É que, por vezes, a providência urgente destina-se apenas a conservar uma situação jurídica, uma situação fática, permitindo que sobre ela incida a proteção final. Por exemplo, o suposto devedor, no curso da ação em que o pretenso credor está cobrando seu crédito, começa a se desfazer de todo o seu patrimônio. Diante da plausibilidade do direito do autor, o juiz concede uma medida de urgência, arrestando bens do réu. Por exemplo, afeta e separa bens para responder pela dívida, caso esta seja depois julgada existente. Essa providência, essencialmente conservativa, é chamada de tutela cautelar, artigo 294, parágrafo único e 301 do CPC. Outras vezes, a situação de urgência exige uma providência que desde logo satisfaça o provável direito do autor, sob pena de depois isso já não ser possível, como no exemplo em que o autor precisa fazer, sob o risco de morte, uma cirurgia emergencial, que o seu plano de saúde recusa-se a custear. O juiz, então, antes de decidir definitivamente quem tem razão, determina em caráter urgente que o plano de saúde réu da ação custeie desde logo a cirurgia. Essa providência é chamada de tutela antecipada, artigo 294, parágrafo único do CPC de 2015. Em regra, o exercício dos poderes de urgência depende de pedido da parte interessada. Apenas em casos em que há expressa previsão legal, é possível a concessão de medidas urgente de ofício. Exemplo, artigo 864 do CPC. Por fim, poderes finais. Ademais, o juiz tem poderes para a prática de atos imediatamente voltados à definição do conflito. Há quem fale aqui apenas em poderes decisórios, mas essa expressão desconsidera o fato de que muitas vezes a solução do litígio não se faz mediante uma decisão, mas por meio de atos de força, destinado a satisfazer o direito da parte que tem razão, atos executivos. Assim, os poderes finais podem ser decisórios, como nos casos do artigo 140 a 142, 354 a 357, 490 e 491 do CPC, ou atos executivos, artigo 528, 536, 538, 806, 814, 815, 822, 823, 877, 904, 915, 905 do CPC, dentre outros. Vou fazer um corte no vídeo por aqui. Nós continuamos a análise do material. Próximo vídeo, próximo tópico, deveres do juiz. No próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e até uma próxima.